dele. Senhor Pai, neste momento nós oramos pela vida do teu servo. Pai, te pedimos nesta noite, fale conosco. Não que queremos ouvir, Pai, mas aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Pai, enquanto ele está aqui diante do teu altar, eu te peço, Senhor, abençoa a vida dele, abençoa a casa, a família, o ministério. Continua, Pai, honrando, Senhor, ele nessa terra. E nós te pedimos, Espírito de Deus, toma a boca dele e fale conosco no nome de Jesus. Amém? Amém. Você sabe o seu comparo, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quantos vieram adorar a Jesus? Quantos têm motivo para glorificar, exaltar e dar louvores a Jesus? Muito feliz de estar aqui nessa noite. Agradeço primeiramente a oportunidade de Jesus de estar aqui. O pastor Rodrigo também fez o convite, lançou. É uma honra estar aqui, né? Sou ali do Ministério Teocrático Chama do Fogo. Eu venho com o diácono Cláudio ali, minha esposa Tássia, minha filha Lorena e Liz Manuela. Eu não sei de que forma que você entrou aqui essa noite, irmão, mas a palavra do Senhor nos diz que Ele sabe o nosso deitar, nosso levantar e nosso caminhar também. Então abra o teu coração aqui essa noite. Eu tenho certeza que a palavra vai falar com você. Estava meditando a palavra do Senhor essa tarde e Deus falou comigo, irmão, vou passar para a igreja. Quem trouxe Bíblia, que abra essa Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, o capítulo 9, o versículo é o 7. Como é culto de cura e libertação também, o Senhor me direcionou essa palavra, irmão. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, o versículo é o 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim: e disse Davi: não temos, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai. Restituirei todas as terras de Saul teu pai, e de contigo comerás pão na minha mesa. 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto tal como eu? 9. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul de toda a tua casa tenha dado ao filho do teu senhor. Lá embaixo, o 13, o último, irmão. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto que comia da mesa do rei, e era aleijado de ambos os pés. Você pode dizer um amém com essa palavra? Pode tomar seus assentos em nome de Jesus. Meus irmãos, estavam meditando a palavra essa tarde, e o Senhor me levou no segundo livro do profeta Samuel. A palavra do Senhor vai nos dizer que desde o livro do Êxodo lá atrás, o Senhor sempre foi o provedor do povo de Israel. O Senhor sempre direcionou o povo de Israel até a terra de Canaã. A palavra do Senhor vai dizer que Ele mandava o maná, o pão fresquinho do céu. O povo não precisava se preocupar com as vestes. À medida que eles fossem crescendo, a palavra do Senhor nos diz que a roupa também ia crescendo, a sandália também ia crescendo. A palavra do Senhor nos diz no livro de Números que quando o arraial estava sem água, o próprio Senhor fala para Moisés e Arão, fala assim: Moisés e Arão, fale perante a rocha traz o que eles precisam, traz o que eles necessitam. E é interessante, pastor Rodrigo, que eles eram direcionados através de uma nuvem. Se a nuvem ia para a esquerda, o povo de Israel ia para a esquerda. Se a nuvem ia para a direita, o povo de Israel ia para a direita. Se a nuvem ficava parada, o povo de Israel ficava parado. E é muito importante nós ficar embaixo dessa nuvem. E o que é a nuvem, pregador? É a palavra do Senhor, é a voz do Senhor, é o direcionamento do Senhor. Então chacoalha o seu irmão e fala assim: fique embaixo da nuvem. Não saia debaixo da nuvem. Não saia debaixo da palavra, porque é a palavra que traz a resposta para as suas indagações. Então agora o povo não quer mais o Senhor como centro da sua vontade, não quer mais o Senhor como governante. A palavra do Senhor vai dizer que o povo de Israel começa a olhar para as outras nações. Eles veem que os gigazeus, os perizeus, os amorreus, tudo eles têm um rei humano.
É sacerdote, varão, é juiz ao mesmo tempo. Ele é 3 em 1, profeta, sacerdote, juiz. E o próprio Senhor vai falar para Samuel. Fala: Samuel, o povo não tem rejeitado você, Samuel. O povo tem rejeitado a mim. Então conceda o desejo do coração do povo, já que eles querem um rei humano, tal que eles precisam, tal que eles necessitam. Mas o próprio Deus não chamou Israel para ser igual às outras nações. Ele chamou Israel para conhecer o Deus do povo de Israel, que opera com sinais, maravilhas e prodígios. Então ele vai permitir, não vai ser da vontade dele, Saul, da tribo de Benjamim, filho de Quis, ser o primeiro rei de Israel. A palavra do Senhor vai dizer que na esfera humana ele tinha tudo para ser um rei marcado na história de Israel. Segundo a Escritura Sagrada, ele era um homem forte, de boa estatura, sabia bem manejar uma espada. A Bíblia vai dizer que o pai dele, Quis, era um homem muito de posse, tinha jumenta, tinha boi. Então ele tinha tudo para ser um rei bom. Mas para Deus não importa o começo da sua jornada. Para Deus ele quer ver o final da sua jornada. Salomão dá luz acerca disso. Caminhos de um homem parecem ser bom, mas no final são caminho de morte. Salomão fala assim no livro de Provérbios: todo início é grande, mas é no penúltimo estado que aumenta sobre a madeira. A Bíblia vai dizer que ele vai contra os amorreus, ele vai, os amonitas, ele vai e destrói os amonitas, acaba com os amonitas tudo. Então ele já começa a se glorificar, se gloriar, vamos dizer assim. Mas por Deus, ele não quer apenas um momento na presença de Deus. O que eu aprendo com essa palavra aqui? Hoje em dia essa geração é uma geração de momento, pastor Rodrigo. O que é uma geração de momento? Vem na igreja quando quer, prega quando quer, vem no culto quando quer, ele vem, tem oportunidade quando quer. Mas eu estou pregando para uma igreja que é de jornada, mesmo estando tudo errado, está aqui dentro, mesmo está dando tudo errado na vida, a porta está trancada, estou falando para o contrário, mas é uma geração de jornada. Existe a geração de momento. O momento é ser aquilo Deus, o que ele pode dar, não aquilo que ele é na sua vida. E Saul era de momento. Ele ia quando queria, ele fazia do jeito dele, ele pregava do jeito dele, ele cantava do jeito dele, não respeitava a liderança da igreja, não respeita ninguém. Então é geração de momento. E Deus me trouxe aqui essa noite, não. Essa geração que eu estou pregando aqui não é uma geração de momento, é uma geração de jornada. Uma geração de jornada, como o profeta Daniel fala: tu, porém, vai até o final. Independente da circunstância, independente do momento que você está vivendo, você vai chegar até o final. Então a Bíblia vai dizer que ele começa a desobedecer a Deus. E quando a Bíblia vai dizer que ele vai oferecer sacrifícios a Deus. E não é da ossada o rei oferecer sacrifício a Deus. Quem tinha que oferecer sacrifício a Deus era Samuel. Porque Samuel era sacerdote, era profeta. Era o papel do sacerdote oferecer sacrifício a Deus. Então Samuel vai chegar até Saul e falar assim: Saul, por que você não esperou, Saul? Hoje Deus confirmaria o seu reinado sobre todo Israel. Aleluia. É mais fácil, Saul. Aí vem aquela frase que todos nós conhecemos: é mais fácil obedecer do que sacrificar. Aleluia. Então o profeta vai falar para Saul: fala, Saul, Deus rasgou de ti os teus olhos e levantará outro segundo o seu coração. A Bíblia vai dizer que ele fica desesperado. A Bíblia vai dizer que ele vai enfrentar os filisteus. Quando ele vai enfrentar os filisteus, morre Saul. Como que ele morre? Alguém mata ele? Não. Ele pega uma espada e finca no próprio peito dele. Morre Saul. Ele tem um filho chamado Jonatas. Morre Jonas também. Morre seus 2 irmãos. E ele perde 90% do seu exército. Desobedece. Continua fazendo as coisas que você está fazendo. Continua fazendo as coisas que você está praticando.
Às vezes você está pensando que o pastor não está vendo, eu não estou vendo, o irmão não está vendo, mas tem um que vê. O profeta Daniel fala que ele sabe o oculto, o profundo e o escondido de nós. Não é aquilo que você faz aqui, o culto começa também quando você faz as coisas lá fora. Então comece a desobedecer. Está fazendo errado ainda, continua. Na hora que Deus começar a estreitar o caminho, na hora que Deus começar, porque uma coisa é quando eu rejeito alguém, eu falo alguém, outra coisa é quando o próprio Deus rejeita uma pessoa. Já pensou o próprio Deus rejeitar uma pessoa? O próprio Senhor rejeitar uma pessoa? Aí você não vai ter saída, porque uma coisa é eu falar, outra coisa é o próprio Deus falar. Então morre o rei, morre o príncipe, porque filho de rei é príncipe. Morre os dois irmãos dele, e ele perde 90% do seu exército. Mas lá atrás de Jonatas, ele faz uma aliança com Davi. Davi não era rei ainda. Davi, ele era apenas o filho de Jessé que ele era. Ele fala para Davi, Davi, se um dia você me encontrar no caminho, você cuida de mim, Davi. Cuido. Então Jonatas faz a mesma aliança com Davi, fala assim, a mesma coisa que eu falei para vocês, você faz comigo, eu faço. Então ele faz uma aliança, e essa aliança não fica gravada na mente, mano. Fica gravado na tapa do coração. A Bíblia vai dizer que eles morrem. Esse Jonatas vai ter um filho chamado Mefibosete. Quando a Bíblia vai dizer que chega esse relato dentro do palácio, a Bíblia fala assim, o rei está morto. Jonatas, o filho do príncipe que ia assumir o seu reinado, está morto também. A Bíblia vai dizer que Mefibosete tinha 5 anos de idade. A mulher que cuidava dele pega no colo e sai correndo, e ele cai. A Bíblia fala assim que quando ele cai no chão, ele fica aleijado de ambos os pés. Do dia para a noite, começa a ter traumas nessa pessoa. O que são traumas, pregador? É simples. São fatos que marcam a vida do ser humano. E tem gente que entrou aqui essa noite com traumas. Traumas do passado. Traumas que não vai conseguir. Traumas que você não é capaz. São traumas que marcam a vida do ser humano. Então, de um dia para a noite, ele morava dentro do palácio, comia do bem e do melhor. Na sua veia tinha sangue azul. Ele sai de Jerusalém e ele vai para uma terra chamada Lodebar, uma terra de esquecimento. A palavra Lodebar significa terra sem pasto, ou seja, uma terra seca. Ele sai de Jerusalém e vai ficar no esquecimento. Eu imagino Mefibosete falando, olha, eu sou neto de rei, eu sou filho de príncipe, quem que vai acreditar nele? Quem que vai acreditar nele? Mas Deus me trouxe aqui para falar para alguém aqui essa noite. A promessa de Deus não tem validade. Estão colocando validade na sua promessa. Mas Deus me trouxe aqui para falar assim: a promessa está de pé ainda na sua vida. Colocaram validade nos teus sonhos, colocaram validade nos teus projetos, colocaram validade nos teus planos. Mas Deus me trouxe para falar assim: a última palavra é dele ainda. Vou falar algo para você, irmão, aqui eu estava orando ali. Certa feita, os discípulos estão preocupados. Aí Jesus olha para os discípulos, para os 12, e fala assim: eu sei que vocês estão preocupados, porque um dos atributos dele é a onisciência, ele sabe de todas as coisas. Ele falou: eu sei que você está preocupado, mas olha as aves do céu. Aí eles olham, elas não plantam, não semeiam, não são regadas ao sistema, mas olha os lírios do campo. Eles não plantam, não são regados ao sistema também. Mas assim eu te digo, nem Salomão em toda a sua glória não é maior do que aquelas aves do céu, não é maior do que aqueles lírios do campo. Aí eu te pergunto, se o Senhor cuida das aves do céu e cuida dos lírios do campo, você acha que Ele não é capaz de cuidar desse problema seu? Você acha que Ele não é capaz
situação sua? Você acha que Ele não tem poder suficiente para reverter esse quadro? Para calar, para churicandalá, Ele está falando assim: estou entrando hoje de novo. Nesta peleja não mereço pelejar, porque eu sou general de guerra e eu estou cuidando dessa situação. Não precisa ficar apavorada, não precisa se preocupar do dia de amanhã. Está preocupada, mas Ele está entrando. Está preocupada, mas Ele está providenciando. Está preocupada, mas Ele está entrando com refrigério na sua alma. Capaz de cuidar desse problema? Então o trauma dessa criança fica. Ele vai para uma terra chamada Lodebar, terra de esquecimento, na casa de Maquir. A palavra do Senhor diz que era uma casa muito simples, mas sendo simples, varão, Deus tinha todo o cuidado dele. Deus olhava com bons olhos aquela casa. A palavra do Senhor nos diz que Davi assumiu o trono. Quando Samuel unge ele, ali no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 16 em diante, com o azeite de chifre na casa de Jessé, ele vai demorar 16 anos para assumir o reinado. E às vezes você está preocupado, falando assim: Deus não me deu ainda. Calma, irmão. Existe um tempo para tudo. Existe um tempo para as suas indagações. Às vezes você está falando assim: está demorando. Ele esperou 16 anos para assumir o reinado. Por quê? Porque da unção vem a preparação, da unção vem a capacitação, da unção vem um nível de espiritualidade também. Tudo é por passo. Você lembra daqueles 10 leprosos, quando eles estão na aldeia? Eles ficam sabendo que Jesus está passando ali, falando assim: ó, Jesus está passando ali. Ah, Jesus? É Jesus. E aonde ele passa, milagres acontecem. Aonde ele passa, o normal fica normal. E ele chega até Jesus falando assim: mestre, se o senhor quiser, o senhor pode me curar, mestre. Por que ele não chegou e falou para Jesus: mestre, me cura? O senhor tem poder suficiente. Jesus podia chegar nos 10, ó, seja curado, seja curado, seja curado. Jesus falou assim: vai e apresenta ao sacerdote. Por que ele chega assim: Jesus, se tu quiser, o senhor pode me curar? Sabe o que ele estava falando para Jesus? Senhor, o tempo é do Senhor, o tempo não é meu. O Senhor faz no seu tempo, e no seu tempo tudo é perfeito. Não adianta eu colocar a mão onde não alcanço, porque tudo é no tempo de Deus. Ele fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, o tempo é do Senhor, Pai. O tempo não é meu, não. O Senhor faz do jeito que o Senhor quiser. Deus, se o Senhor não quiser, o Senhor continua sendo Deus. Aí ele fala assim: Pai, e se apresenta o sacerdote. Ele fala assim: nos caminhos eles já são curados. Aí eles vai, nós conhecemos a história, só um volta de novo para apresentar Jesus. Então Davi, ele assume o trono. Quando Davi assume o trono, ninguém para na frente de Davi. Tinha uma musiquinha lá atrás que falava assim: Saul mata milhares, mas Davi mata milhões de milhares. Porque aonde Davi passava, o estrago era feito, mano. Tem um historiador falando assim que ele matava até os aleijados, ele matava. Aonde ele passava, ele fazia o estrago. Davi assume o trono. Davi é rei. Ele está dentro do palácio. Davi fala assim: olha, existe alguém da linhagem de Saul para me usar de benevolência por amor a Jonatas. Aí Ziba, que era um dos servos de Saul, vai até a presença dele assim: Senhor, existe um, mas ele não está aqui em Jerusalém. Ele está lá na terra de esquecimento. Ele está lá na terra de Lodebar. Na mente dele, ele está pensando assim: ele vai chamar ele e vai acabar com a genealogia dele, porque aonde Davi passava, ele acabava com os outros. Ele falou assim: já que ele vai vir, eu vou matar ele. Na mente dele está pensando isso. Mas ele fala assim: existe um, está lá na terra de Lodebar, na terra de esquecimento, que é aleijado de ambos os pés. Vou falar até baixinho. Você percebeu que tem gente que não enxerga sua qualidade, só enxerga seu defeito? Você tem um monte de qualidade, mas tem gente que só quer enxergar o seu defeito. Ele podia falar assim: existe um que está lá esquecido, existe um que não está congregando,
voltou para Lodebar. Existe um que está esquecido. Aí Davi fala assim: manda trazer ele na minha presença. Aleluia a Deus. Imagina a carruagem real de Davi, porque Davi era rei. Ele chega na casa de Maquir. Fala: aqui que mora Mefibosete? Sim, eu imagino Mefibosete saindo, ou carregado, ou numa maca, tudo. O rei Davi manda te chamar no palácio. Eu imagino ele pensando, falando assim: nossa, vai ser meu fim agora. Porque tudo que ele contou lá, o povo não acreditava nele. Que ele era neto de rei, filho de príncipe, na sua veia corria sangue azul, que ele era da monarquia que ele era. Ele vivia dentro do palácio, comendo do bom e do melhor. Agora ele está lá na terra de esquecimento. Para alguns estão falando assim: não sai mais de lá. Para alguns estão falando assim: ele vai ficar lá, vai morrer lá. Mas igual eu falei, quem dá a última palavra é o Senhor. É Ele que dá a última palavra. É quando o médico fala não tem mais jeito, ele fala tem jeito sim. É quando o advogado fala assim: não, essa causa já está perdida. É nessa hora que ele entra para o nome dele ser glorificado. Glória. Agora eu vou falar uma coisa para você, que você entrou. Vou usar sempre uso passagens bíblicas. Você sabe a história de Anrão e Joquebede, que são os pais de Moisés? No livro do Êxodo, quando morre, Abraão fala assim: morre José, levanta um novo faraó. Esse faraó não conhece a história, o legado de José. Ele começa a ficar meio perplexo, porque o povo crescia no Egito. Mas ele fala: como que esse povo cresceu no Egito? Então ele vai dar uma ordenança que mate todos os filhos das hebreias, macho, ou era para ser morto a fio da espada, ou ser jogado no rio Nilo. Então Moisés, com 3 meses de idade, Joquebede, não podendo esconder o menino, coloca o menino dentro de um rio. Aí nós conhecemos a história: ele vai, as filhas de Faraó banham, ele cresce dentro do palácio. Então ali o cenário era de morte, o cenário era de tristeza, de luto, de dor ali. Mas tinha alguém olhando aquele contexto, tinha alguém contemplando aquela situação ali. Às vezes, no ponto final, Deus vai lá e acrescenta uma vírgula para escrever de novo a história. Então ele vai. Quando ele vai, nós conhecemos, ele tira, vai para a terra de Midian, Cascuz, nós conhecemos a história. Quando ele está em frente do Rio Jordão, em frente do Mar Vermelho, Abraão vai dizer assim, que ele está em frente do mar. Está o mar na frente. De um lado monte, do outro lado monte, atrás Faraó com seus cavalos e cavaleiros. Aí ele fala assim: Senhor, pô, o Senhor tirou nós da terra do Egito para morrer aqui. Aí Deus falou assim: por que clamas a mim, Moisés? Pede o meu povo que marche. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? Quem que tem que dar o primeiro passo é você. Quando você voltar a dar o primeiro passo, as portas vão começar a abrir, o céu vai começar a rasgar. Dá o primeiro passo aqui essa noite. Volte fazer de novo. Pega a sua espada de novo. Comece a guerrear de novo. Porque quem que tem que dar o primeiro passo é você. Então o rei Davi está lá. Manda chamar ele. Fala assim: é aqui que mora Mefibosete? É. O rei Davi manda te chamar. Pode entrar. Aleluia. Ele entra na carruagem real. Está lá, virou a palavra, uma grande mesa. Sentado na mesa, rei Davi, Salomão, Absalão, os filhos da monarquia, sentados tudo na mesa. Mefibosete está entrando. Ele fala assim: Mefibosete, pode entrar. Tem lugar na mesa para você. Deus está falando para alguém aqui: tem lugar na mesa para você. Aí. Quando ele vai, ele senta na mesa. Já percebeu que a mesa, quando você senta, não dá para ver a parte do joelho, a parte da perna? Porque naquele grande dia a mesa não vai ver seu defeito. Não vai ver o que você fez, o que você fazia, não. Vai ver só dali para frente. Porque no céu não vê defeito das pessoas. Ele vai e senta na mesa. Quando ele senta na mesa, fala assim: ô Mefibosete, a partir de hoje, todos os dias
Não é um dia só não. Não é uma semana só não. Não é um mês só não. É todos os dias da sua vida. Você vai comer e beber na mesa do rei. E outra, as terras do seu avô Saul, eu estou restituindo tudo para você. Lodebar, você não volta mais. Lodebar era só um estágio para você. O que Deus preparou para você é uma grande mesa. Você me entendeu? Você está glorificando já. O que Deus tem preparado para nós é uma grande mesa. Já vou encerrando por aqui. Jerusalém, na simbologia céu. Mefibosete, eu e você. Lodebar, mundo. Carruagem é o arrebatamento da igreja. A palavra do Senhor fala que vamos passar pelo tribunal de Cristo. Quando Jesus vê aquela figueira, ele não olha a folha da figueira, ele não olha o balanço da figueira, ele não olha o movimento da figueira, ele olha os frutos da figueira. A palavra do Senhor diz que ele vai balançar. Quem tem frutos aqui? Aí que vem aquela historinha, varão, do galardão, das pedras preciosas. Tudo tem uma recompensa para você. Nada vai ficar em vão. Tudo que você fazer por amor à obra, amor a Deus, vai ter uma recompensa guardada para você. Não desanime, não joga a toalha, não entrega os pontos, porque o Senhor tem o melhor para você. Ele vai balançar essas obras. Quem fez, quem não fez. Tem uma grande mesa. A palavra do Senhor fala assim que ela vem do Oriente ao Ocidente. Ou seja, não tem metragem, não tem como medir Deus, não tem como medir o céu. Está lá sentado os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. Como tem mulheres aqui, Noemi, Ruth, Dorcas, Elias, Eliseu, vai estar tudo sentado lá. Sansão. Eu imagino quando você chegar lá, vai estar Abraão do seu lado. Tá, Abraão, como que foi lá atrás, Abraão? Como que o Senhor falou para sair da sua terra, da sua parentela, Abraão? Mas para isso acontecer, você precisa ficar firme na presença de Deus. Mas para isso concretizar a sua vida, você tem que continuar fazendo a obra do Senhor. Mas para isso acontecer, você tem que... Talvez você chegou igual Elias aqui. Elias, embaixo daquele pé de zimbra, ele pede a morte dele. Ele fala: Senhor, para mim basta, para mim já chega. Aí o anjo do Senhor chega e ele fala: Elias, come e bebe. Não é hora de parar, é hora de continuar, porque muito longa é a sua jornada. A palavra do Senhor fala assim que pela força daquela comida, ele anda mais 40 dias e 40 noites. Pregador, o que eu vou comer lá em cima? Vamos deixar Paulo falar? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus me trouxe aqui para falar aqui essa noite que a promessa dele está de pé. Lodebar nunca mais, irmão. O mundo nunca mais. É daqui para frente que o Senhor vai escrever uma nova história na sua vida. Eu queria te convidar para você vir aqui na frente, com permissão do pastor Rodrigo. Enquanto o Diácono Cláudio prepara o louvor, com permissão do pastor, eu quero orar pela sua vida. Talvez você entrou aqui de um jeito, precisando de um ânimo da parte do Senhor. Eu sei que tem gente aqui, eu sei que tem gente querendo dar aquele de novo primeiro passo. Eu sei que tem gente aqui querendo voltar a pegar a mão no arado de novo. Pregador, eu errei, errou. Pregador, eu voltei, voltou. Mas é daqui para frente que ele vai fazer na sua vida. Eu vou falar algo para você, pastor.
Aqui é só um estágio também que você está ficando aqui nessa igreja. Quando orava o Senhor ali, veio a palavra de Paulo na minha cabeça. Enquanto um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Cristo. E Ele vai dar um crescimento na graça. Ele vai começar a trazer membro para essa igreja. Vai ficar pequeno, mano. Mas quando você estiver num outro nível, eu vou usar, sempre uso a palavra do Senhor. Você lembra quando Davi, a palavra do Senhor, quando Davi ninguém conhecia, ele matava um urso e um leão. Aí ele passa a matar gigante, começa a subir o nível dele. Quando ele é rei, ele começa a enfrentar um rei chamado Saul. Você percebeu que o nível ele vai aumentando? Primeiro é um urso e um leão, depois é um gigante, depois ele vai para um rei já. Quando você estiver nesse patamar, não faz aliança, não. Deus vai colocar para você o caminho certo. Deus vai direcionar você e sua esposa no caminho certo. Porque Deus vai entregar, mas Ele vai cobrar também, varão, de você. Porque enquanto você está plantando, ela está regando, mas o Senhor está dando um crescimento para a obra. Amém? Enquanto o diácono Cláudio ora, o pastor vai estar me ajudando a orar pelo povo aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Pai de Deus. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, ó Deus, de poder. Glória a Deus. Aleluia. Santo é seu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.